Do meu lado, eu tenho o prazer de receber a grande advogada da cidade de Guarulhos, Eliana Galvão. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Roberto, por dar essa oportunidade de eu participar nos 11 anos da TBL. Prazer estar nosso. aqui com você, falando sobre esse momento tão importante, falando sobre a nossa cidade, sobre a sua atuação dentro da mídia guarulhense. Então, muito obrigada mesmo, né? E parabéns. Olha, é um prazer muito grande. Ela que eu a conheci quando ela foi candidata a presidente da OAB e ela também tem um pensamento de construção na cidade, né? Nós ainda temos uma síndrome de vira-lata, não temos, doutora? Sabe aquela coisa de achar que São Paulo é melhor do que nós, do que o Rio de Janeiro é melhor do que nós, que a gente não tem, não cresce. Eu sinto que nós temos ainda essa síndrome de vira-latas. Roberto, como nós estávamos conversando, eu falo que o guarulhense, ele precisa se empoderar do grande poder de cidade e de município que nós temos nas nossas mãos. Guarulhos é uma das cidades mais importantes do Brasil. É uma cidade rica, é uma cidade pujante, de gente trabalhadora, de gente honesta, de gente que quer e deseja anseios e desenvolvimento. Nós não somos vira-latas, nós não dependemos de São Paulo, nós temos um brilho e uma vida própria. Nós caminhamos e fazemos parte, inclusive, da história do nosso país, do Brasil. Então, desde a extração de ouro, como nós estávamos falando, desde da construção de fornecimento de água para a grande Piratininga, de São Paulo. Então, nós temos uma importância essencial para o movimento do nosso país, enquanto arrecadadores tributários, para a importância do nosso país enquanto um campo de eleitorado, é importante para o nosso país enquanto cultura, importante para o nosso país enquanto história. Então, Guarulhos precisa ter consciência da sua importância no contexto nacional. E eu sempre brinco e vou mais adiante. Com as nossas arrecadações tributárias, com a nossa importância, com a porta do país para o exterior, que nós temos aqui o nosso aeroporto internacional, que é o maior, salvo menor, um dos maiores da América Latina. Eu falo que nós precisamos ter consciência de que o que nós temos é um verdadeiro tesouro. E o tesouro ele precisa ser construído e lapidado. E eu acho que é um momento muito importante dentro da história da humanidade, que a gente tem essa consciência da lapidação, da construção. Aí, como eu havia falado, eu sempre brinco, Guarulhos não é importante só para o nosso país, ele tem uma importância dentro da América Latina. É verdade, olha, bacana. Quem está? A Denise Bononi. Minha irmã tem muita admiração pela doutora Eliana. Minha irmã, Estela Bononi, foi estagiária no escritório dela. Nossa, olha, eu fico muito feliz, lembro com muito carinho. Eu fico mais feliz ainda por ela ter boas recordações do convívio comigo, porque a nossa vida ela se faz de amigos, de pessoas que estão dentro da mesma egrégora, pensando de forma boa, tranquila e grandiosa. Então, olha, um beijo para você, um beijo para sua irmã, e que boas memórias e lembranças que eu tenho e eu espero que ela tenha também. É super importante. O professor Nascimento trouxe uma pergunta interessante, viu, Paloma? A respeito dessa confusão do STF. Vamos ouvir a pergunta dele? Vamos lá? Boa noite, Roberto Samuel, aos internautas e telespectadores. Hoje gostaria de fazer uma pergunta à doutora Eliana Galvão. Doutora, diga para mim qual a sua percepção sobre os embates que vêm acontecendo entre o STF e o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Tudo de bom? Cuide-se bem. Muito obrigada pela pergunta e que bom que você tenha falado sobre isso. Eu tenho até um artigo que eu vou publicar em Coimbra, vai sair no Congresso, eu vou participar desse simpósio, que a gente fala entre a disputa entre os poderes.
A disputa entre os poderes, ele é um momento dentro do movimento nacional que faz parte da democracia. É óbvio que o judiciário ele tem que ter consciência do seu papel e dos seus limites que estão descritos dentro da Constituição Federal. O presidente da República, a presidência da República, ela tem que ter consciência do seu papel dentro do contexto nacional e dentro da Constituição Federal, assim como o legislativo também. Obviamente que nesses grandes movimentos democráticos e nesses grandes acertos e ajustes democráticos, nós temos uma dança e uma série de conflitos. Aí você pode perceber que o próprio povo tem se manifestado de forma diferente. Sim. Isso é um papel da democracia. Não estou falando aqui de esquerda, de direita, nem de centro. Eu estou falando de um grande movimento social. Eu entendo que, às vezes, se extrapola as suas funções e, muitas vezes, nessa busca da democracia e do seu espaço, as pessoas, os entes representativos, eles se perdem e acabam se manifestando de uma forma inadequada, imprevisível e que gera um certo desajuste, não somente social, como econômico. O que eu mais sinto é que essas manifestações elas acabam influenciando na própria economia. Causa um desconforto internacional, isso não nos interessa. Causa um desconforto no nacional, que isso não nos interessa. E causa um desconforto entre os próprios poderes. Essa briga e essa disputa sempre vai existir. Eu estava lendo um livro, eu não me lembro agora o nome, né? Mas, por uma infelicidade, que ele diz o seguinte: a ditadura do judiciário. Né? Isso é visto na Europa no século XIX. Né? Talvez nós estejamos sentindo isso agora. Eles já sentiram no século XIX. Mas eu falo que isso é um grande ajuste democrático. A democracia ela é construída dessa forma. Né? Você se manifesta, existem os que concordam ou não. Há necessidade de um ajuste. Tem se extrapolado? Eu entendo que o judiciário ele não tem que dar publicidade, ele não tem que fazer live, ele não tem que ter programa de televisão, ele não tem que... eu particularmente... Só não acha que depois que começou a ter essas lives, que parece que os votos ficaram mais longos, virou um grande espetáculo, doutora? Eu falo que todas as vezes que se dá muita publicidade a atos muito sérios e comprometidos com os anseios sociais, os entes acabam se perdendo, porque tem uma projeção e o ser humano, ele é falho. Quando eu era estudante de Direito, meu professor de Processo Civil, professor Trombete, ele sempre falava o seguinte, que o Flávio, que é o pai, né? A gente brincava e falava o trombetão, né? Trombetão. Então ele dizia o seguinte, que o magistrado, eu vou usar magistrado para não falar o juiz, o magistrado ele é um ser humano, ele é passível de paixões, anseios, ele tem raiva, ele sente a parte contrária, ele é um ser humano. E é muito difícil julgar. É muito difícil dizer o direito. Para ele fazer isso, ele precisa se afastar, ele precisa ser imparcial. E a partir do momento que ele começa a ter paixões humanas, a partir do momento que ele acaba se afastando dessa, não falo subjetividade, mas dessa imparcialidade, ele acaba extrapolando. Mas, eu vou repetir, pode ser que você até não concorde comigo, porque que oportunidade eu teria de conversar com você pessoalmente para a gente trocar essas ideias, né? É um movimento social democrático. É necessário que se tenha ajustes. É necessário que nós passemos por esses grandes movimentos, essas angústias e esses sofrimentos sociais, porque é só assim que o nosso país vai crescer. Lapidando. Nós estamos lapidando. É certo, é errado, tem movimento, tem gente da esquerda, da direita, do centro, centro-direita, centro-esquerda. Isso é necessário, porque a gente precisa ouvir todos os lados e com respeito. Perfeito. Sônia Regina está dando um abraço para nós aqui. Ô Sônia, me diga de que bairro você está acompanhando. Luciane Regis de Oliveira. Assim como as demais profissões, contudo, os magistrados não estão abaixo da lei, e sim acima dela.
Será que eu entendi direito o que a Luciane quis dizer? Assim como as demais profissões, contudo, os magistrados não estão abaixo da lei, estão acima da lei. Concorda? Ela não, estaria acima, acho que cada um tem a sua importância. Me perdoe, né? Mas Eliana, eu compreendo dessa forma. Nós temos 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Né? Então, o nosso país, o Estado, ele é formado do povo, que somos nós, o território e o governo. Né? Esse governo eu vou estender porque nós temos esses 3 poderes que eles se controlam. Eles devem agir em harmonia e evitar que um se sobressaia ao outro. Na prática, a gente sabe que nós temos um que acaba mandando mais, que acaba sendo executivo, na prática. Mas, teoricamente, nós temos esses 3 poderes. O judiciário, ele não está acima da lei, ele tem uma função específica de dizer a lei. O executivo, ele vai cumprir a lei. E o legislativo, ele vai elaborar a lei. A lei é um instrumento de manter a igualdade, o equilíbrio entre nós, o povo. Todos são iguais e todos devem, teoricamente, cumprir as mesmas regras. O magistrado, ele não está acima da lei. Ele é chamado quando tem um desequilíbrio, quando a lei que mantém o equilíbrio não é cumprida, e a função dele é dizer o seguinte: eu vou retornar ao equilíbrio e você vai ter que cumprir aquilo que todos devem cumprir. Ele não está acima da lei, ele tem uma função específica. Na lei. Luizinho Fanganiello, grande abraço para minha amiga, doutora Eliana, excelente pessoa e ótima advogada. Obrigada, Luiz. Minha querida amiga Roseli Arruda, lá de Jundiaí, está querendo ganhar o prêmio aqui. Muito bem, basta você compartilhar e escrever aqui: eu quero ganhar o prêmio. Sheila está com a gente. Marcos Rocha, bom sucesso, porta de entrada para a cidade de Guarulhos. Foi e é muito importante. Me orgulho dessa cidade gigante e quero ganhar o prêmio também. Claro, se Deus quiser, tem prêmio aqui para todo mundo aqui. Suzana Ferreira está querendo ganhar o prêmio também. O Ricardo Nascimento está agradecendo pela resposta que a senhora nos deu. A Denise Bononi está nos assistindo lá da Vila Galvão. Gabriela Gonçalves também conosco. Agradecer a todos vocês aqui. Muito bem. Agradecer a todos. A pergunta é a seguinte, ela acabou até respondendo, que era essas ações entre os embates entre governo federal e judiciário e também o legislativo, acaba afetando a vida lá do morador, lá dos pimentas, porque aí aumenta a gasolina, aumenta uma série de situações, e a gente acaba ficando no meio dessa briga. Mas só não acha que existem juízes que extrapolam? Me lembro até de uma história que uma pessoa disse para um juiz lá no Rio de Janeiro: você pensa que é Deus? E a pessoa ele falou isso e ele acabou sendo condenado porque ele falou isso. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. E também o executivo, nesse momento, o Jair Bolsonaro, ele também não dá umas extrapoladas, saindo do campo dele? Olha, é muito difícil a gente dizer, eu vou falar por mim, Eliana, tá? Então eu falo o seguinte: o que é populista, ele deve ser afastado, porque o povo não aceita mais isso, né? Quem extrapola porque ainda acha que nós estamos na época do coronelismo, do poder e você sabe com quem está falando. Isso deve ser afastado, né? Nos países desenvolvidos, isso não se age assim. Você cumpre a lei, você pratica a lei, você faz cumprir a lei e você executa a lei. Cada um tem a sua função. Eu falo que o que falta para nós brasileiros é a educação, para você ter a consciência daquilo aonde você pode chegar, consciência daquilo que é lapidar e consciência da função que cada um dos poderes exerce, né? Então,
Tem juiz que extrapola, tem médico, eu já ouvi médico falar, ou, você sabe com quem eu estou falando, já vi advogado falar isso, já vi policial falar isso. Desembargador. É qualquer um. Então eu falo o seguinte, a partir do momento que você tem consciência da sua função dentro da sociedade, para que você se preparou ou não teve chance de se preparar? Qual é a sua função dentro da sua família, dentro do seu grupo, dentro da sua escola, dentro da sua empresa, dentro do seu bairro, dentro da sua sociedade? Aí a gente vai se tornar uma sociedade mais desenvolvida. Tá? Tem gente que extrapola? Extrapola, não é só juiz não. Né? A senhora já sofreu alguém agredindo suas prerrogativas como advogado? Já. Já? Eu fui a primeira advogada a ser desagravada em Guarulhos, né, isso na década de 90. Então, isso existe, né? A gente está aqui para isso. Tá? Quando você trabalha, quando você está no mercado, então você vai sofrer o risco da profissão e você tem que fazer se valer. Tanto é que eu já participei da subseção, né, de comissões de prerrogativas, já do Tribunal de Ética, porque eu sei das agruras da nossa profissão, né, que querendo ou não são 34 anos de profissão exercida e eu sei exatamente de todas as dificuldades que nós advogados sofremos, dos sofrimentos, das angústias, das dificuldades, da atuação muitas vezes do ente público, do menosprezo. Então você a todo momento você tem que se impor. Isso é muito desgastante para o advogado. Você tem que demonstrar o seu conhecimento, você tem que demonstrar e deixar muito claro o direito do seu cliente, você tem que resgatar aquilo que é direito. Então eu já sofri e tenho certeza absoluta que vou sofrer outras situações, né? Quem está no mercado é para isso mesmo. Muito bem. Vamos agradecer a doutora Eliana Galvão, sempre muito amiga, ela que fez parte desses 11 anos da Tribuna. Novinha, né? Começou agora, mas ela sempre foi muito simpática com a Tribuna. Quero agradecer muito ela, porque fazer comunicação em Guarulhos é muito difícil, não é fácil não. Como ser advogado também em Guarulhos não é fácil. Mas a gente segue lutando. Obrigado, doutora. Eu agradeço muito, Roberto, essa oportunidade de estar participando da sua história. Porque para mim, quando um amigo quer que eu faça parte da história, deixando registrado que nessa trajetória eu estive junto, né, vendo o sofrimento, vendo a construção, vendo a luta da sua família, dentro da sua rede, dentro do seu negócio, isso para mim é muito valoroso. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, eu tenho orgulho de você ser da mídia guarulhense, de ter construído, de estar construindo a mídia guarulhense, você é motivo de orgulho, não só para mim, para minha família, eu tenho certeza absoluta aqui do nosso município. Parabéns, viu? Obrigado, doutora Eliana Galvão, grande advogada aqui da cidade de Guarulhos. Agradecer ao Douglas Maggi, Anísio, todos nos acompanhando aqui, Ricardo Nascimento, olha só que bacana, João Lira, também está querendo ganhar o prêmio, é muito fácil, é só você compartilhar. Agradecendo a doutora Eliana Galvão, com certeza virá aqui outras vezes. Aliás, acho que tem mais um minutinho aí. Já, como é que tá disputando, tá apoiando alguém nas eleições para ordem? Porque eu considero a ordem uma entidade muito importante na estrutura do país. Eu acho que ela se tornou maior do que ela é mesma. A função primordial dela é estar do lado do advogado. Só que eu acho que ela cresceu tanto que ela tem uma importância, inclusive no dia a dia do cidadão. Você já está se posicionando? Como é que está essa questão da OAB Guarulhos? A OAB ela esteve presente em todos os grandes movimentos sociais. Né? A OAB ela tem uma importância porque os seus entes, o advogado, que é para quem a OAB ela tem que proteger e tem que atuar, o advogado tem uma projeção essencial dentro da sociedade, porque nós falamos em nome daquele que não tem voz, né? Que é do nosso cliente. Então, eu tenho muito orgulho de estar vinculada à Ordem dos Advogados, em especial a minha subseção, com a 57ª subseção. Todos os candidatos, pré-candidatos, são excelentes homens honrados, honestos, excelentes advogados.
eu me manifestei em favor do Alexandre Parra, né? Desde o início, já aqui em outro meio de comunicação também deixei muito claro, mas eu digo o seguinte, que Guarulhos é uma cidade muito feliz, porque nós temos pessoas honradas que querem estar à frente da nossa subseção. Então eu vou desejar muita sorte nesse pleito eleitoral. Eu sei que é muito disputado, muito desgastante, que nós sabemos que a OAB ela tem uma função primordial dentro do nosso município, dentro do nosso país e dentro do nosso estado. Eu espero que essa eleição ela seja honrada, sem conflitos, sem agressões, e que depois do pleito todos os pré-candidatos e o presidente que tiver sucesso, aquele candidato que tiver sucesso, que a gente se una, porque a OAB ela tem que ser para o advogado, porque a nossa classe ela precisa de uma reconstrução social e moral. Acabou de chegar uma pergunta aqui, vamos tentar ver se ela consegue responder rapidamente. O que a Débora Belo, o que a doutora pensa a respeito dos cursos de direito serem oferecidos em estilo EAD pós-pandemia? Escola ensino à distância, né? Olha, eu inclusive estou fazendo um curso EAD, né? Não daqui, é um curso de inteligência, né? Então até que não é voltado ao direito. Eu particularmente, né, eu sempre prefiro as aulas presenciais, que eu acredito ainda na figura do professor, sentir a energia do professor e na troca de experiências com o professor. Obviamente que eu sei que nós estamos no século XXI e que é necessário que a gente mude a nossa visão, que a gente se adeque. Imagina, eu tenho 34 anos de profissão, eu sou da escola pontiniana, né? Mais tradicional dentro da escola clássica jurídica. Então, eu gosto do professor, mas eu sei que eu preciso me adequar, que é o que eu estava conversando com o Roberto, né? Daquela questão do mundo VUC, do BANI e assim por diante. A gente precisa, dentro desse grande movimento social, a gente precisa se adequar. O curso EAD veio para ficar e não vai desaparecer. Concordo. É cômodo? É cômodo, é mais prático, mas precisa de muita disciplina. Eu não tenho, eu preciso da sala de aula. Eu preciso da sala de aula, mas eu já me rendi muitas vezes ao curso EAD. Veio para ficar, né? Mas se você optar pelo estudo do direito pelo curso EAD, você tem a consciência que você vai lidar com o direito do outro. Então você tem que ter disciplina, você tem que ter método, você tem que ter garra, né, para que sozinho você construa o seu conhecimento.